Que bom ter você aqui com a gente. Nós somos a Rádio Atena, um projeto executado por nós alunos, supervisionado pela diretoria escolar. Bem-vindos, ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos ao Rádio Atena, informações e podcasts do seu portal de conhecimento e entretenimento. Sou a sua anfitriã Larissa e estou aqui para guiar vocês para um mundo de descobertas e histórias fascinantes. Bom dia, Sayonara. Bom dia. Você prefere ser chamada de Sayonara ou de Sassá? Sassá. Bom dia, Sayonara. Bom dia. Meu nome é João Vitor e eu e o pessoal aqui queria saber como que foi a sua trajetória aqui na Francisco Manuel, estudando. Sim, eu estudei na Francisco Manuel, fiz o ensino fundamental e o médio e foi muito importante para mim, todas as vivências que eu tive aqui. Eu costumo dizer que hoje eu sou um resultado dessas vivências, né? Dos projetos que eu participei, dos professores que eu tive. Então foi uma trajetória muito rica e importante para mim. Sassá, qual é a sensação de hoje ser vice-diretora da escola? Gente, eu ainda não concluí esse sentimento, não. É bem pouco tempo, assim, para já ter uma noção bem estruturada de qual seja o sentimento. Mas eu vou falar um pouquinho dos sentimentos que se misturam em estar nessa posição. Primeiro, a motivação, porque eu quero dar o meu melhor pela escola. Também vem o medo, né? Porque para você dar o melhor, você tem que exigir de você bastante, né? E como não depende só de mim, depende principalmente de vocês, essa relação, a gente fica com um pouquinho de medo, né? De como que vai ser. Mas eu acho que eu sou muito feliz também nessa posição, porque eu tenho a oportunidade de lidar com os adolescentes, que eu acho que é um período da vida muito empolgante. E aí eu não envelheço, né, gente? Eu vou ficando nova ainda junto com vocês. Gente, meu nome é Kawane. E Sayonara, como foi sua trajetória na educação física desde aluna até hoje? Eu sempre fui muito ativa. Eu sempre gostei de participar das aulas de educação física. E como eu comentei da minha trajetória aqui, eu sempre participei também dos projetos, né? Sarau, quando tinha algum sarau, teatro. Eu lembro de um teatro que a gente fez que foi muito bacana. Então isso tudo influenciou muito, né, na minha escolha. E quando chegou no terceiro ano, eu não tinha dúvida de que eu queria educação física, porque eu já tinha vivenciado um pouquinho de cada, vamos dizer, de cada braço da educação física, né? O educador físico, ele tem várias possibilidades no mercado de trabalho, né? Ele pode ser personal, ele pode ser professor, ele pode ser dançarina. Então, aí eu já tinha experimentado um pouquinho de cada um e vi que era isso que eu gostava, né? Então, eu posso dizer que a minha trajetória na educação física começou mesmo na escola. E aí, eu cursei, né? Eu fiz a graduação. Sou graduada em bacharel e licenciatura pela Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF. E aí falar um pouquinho dos dois, porque as pessoas ficam me perguntando qual é a diferença. Mas basicamente, o licenciado em educação física, ele pode trabalhar na escola, né, dar aula e ocupar o cargo que eu estou hoje como vice. E o bacharel, ele pode trabalhar fora da escola, em academias, clubes, escolinhas, né, de futebol, professora de dança, eu também sou aqui no município, e foi uma experiência muito bacana. A UFJF traz assim uma responsabilidade da gente humanizar a nossa ação. Eu gosto muito desse termo, que é a gente olhar para o outro de maneira completa, né? Não é só meu aluno ali de educação física, não é só meu aluno de personal trainer, ele tem uma história por trás, né? E a gente tem que respeitar essa história para poder atender ele da melhor maneira. Então a minha formação ela foi muito rica nesse sentido, né, de olhar o todo. Nós tivemos muitas ações com outros cursos também, nutrição, medicina, fisioterapia. Eu acho que hoje em dia o trabalho multidisciplinar é o que dá o bom resultado. Então ter essa experiência no estágio, né, na formação também é muito rico. Então é isso. Meu nome é Guilherme, eu gostaria de agradecer a sua presença, porque sabemos que ela é muito ocupada, você tem muita coisa para fazer, sendo vice-diretora, se ocupa com outras coisas também, outros projetos, como você falou. O que eu sei que você anda se ocupando bastante é sobre o Geng, certo? Sim. A gente vê aqui nessa sala onde a gente está alguns troféus, alguns deles de alguns campeonatos, cujo qual eu desconheço, e
provavelmente os nossos ouvintes também desconhecem. Você poderia explicar um pouco sobre como esses troféus foram ganhos e o que você espera ganhar, que a escola ganhe no futuro? Bom, aqui na sala a gente tem, na verdade, alguns dos jogos interclasses que eu tô vendo ali. O campeão geral, quando a gente premiava o campeão geral com troféu. E aí, como era um troféu para a sala inteira, a sala tem o costume de doar para a escola, né? E aí depois até a gente trocou, a gente não dá mais o troféu para o campeão geral, a gente dá uma medalha diferenciada para todos os alunos daquela turma que ganhou os jogos. Mas a Escola Estadual Francisco Manuel, ela tem história no GENG, sim. Não é a primeira vez que a gente participa. Inclusive, há muito tempo atrás, com o professor Beto, a escola ela foi vencedora no GENG, na modalidade de handball. Eu posso até me informar um pouquinho melhor da história da escola nos jogos e trazer para vocês. Hoje eu não vou me arriscar a falar, porque eu não tenho certeza. Mas nós já fomos vitoriosos, sim, no GENG há anos atrás. E aí, quando eu voltei para a escola como professora, juntamente com o professor André, na época, nós retomamos a participação da escola no GENG. E aí, nesse ano, a sede da microrregional foi Mar de Espanha. E no ano seguinte foi São João Nepomuceno, né? Não é a primeira vez também que São João é sede da microrregional. Aí dessas duas vezes nós participamos somente com o futsal, da primeira vez só com o futsal masculino, da segunda fomos com o feminino e o masculino, e esse ano nós vamos participar com o handball e o futebol, e o futsal nos dois módulos, né? Feminino e masculino. Tá. Sabemos que esse ano, 2023, você está como uma das responsáveis do GENG. O que você espera, o que você planeja com isso? Bom, vou dizer o que eu espero, né? Vamos ver se vai acontecer. Eu espero que os nossos alunos sejam exemplo de educação, determinação e vitória. Porque o vitorioso não é aquele que ganha, né? Todos os jogos. É aquele que participa né, de forma educada, leal ao seu time, à escola. Então é isso que eu espero. Eu espero e desejo, na verdade. E aí a competição, ela inicia na próxima segunda. Não sei se eu posso dizer próxima, né? Porque é um programa gravado, mas eu vou falar a data que é melhor. A competição, essa primeira etapa, a micro-regional, que acontece em São João Nepomuceno, vai de 22 a 28 de maio. E, como eu disse, nós vamos com 7 times. 4 de futsal e 3 de handball. Ah, mas como assim, né? 7 times. 4 no futsal, porque são 2 femininos, o módulo 1 e o módulo 2, né? Que ele se difere pela idade. 2 masculinos, também módulo 1 e módulo 2. E o handball nós vamos com 3, porque do módulo 1 só vai os meninos, né? As meninas não se interessaram em formar um time. E o módulo 2 vai o masculino e o feminino. Alguns times já têm 3 jogos previstos na primeira fase, outros só tem 2. O futebol masculino, por exemplo, só tem um jogo previsto, porque é só ele e mais 2, então é o melhor de 3. Os próximos jogos dependem do primeiro. E eu espero assim, que os nossos alunos tenham uma vivência muito positiva, uma experiência muito bacana, de um evento assim realmente muito bem organizado, né? Porque é um evento estadual e que eles aproveitem, que eles saibam aproveitar esse momento e que que a nossa escola possa participar e que os outros atletas possam lembrar de Descoberto como uma equipe bacana, educada, amiga e também assim que deu trabalho no jogo, porque eu quero ganhar também, né, gente? Isso é muito importante. Mas o que vale mesmo é a participação, sem dúvida. Você tem conseguido acompanhar o desenvolvimento dos alunos nos treinos? Não, infelizmente não. Os treinos, eles acontecem aos sábados, né? Eu participei só da seletiva, mas os treinos acontecem aos sábados e o sábado eu tento me dedicar à minha família, né? Mas já prometi que o último treino eu vou participar, vou cumprir a promessa. Sayonara, como vice-diretora atualmente da escola, eu gostaria de saber muito sobre quais são os desafios de estar nesse cargo de tanta importância
nessa comunidade? Bom, é bem diferente do que eu fazia antes, né? Antes eu me preocupava ali com os meus alunos, a minha disciplina. Hoje eu tenho que preocupar com todos. Aí eu vou transformar o desafio no que eu não gosto. O que eu não gosto? Eu não gosto quando as pessoas, elas vêm nos procurar achando que nós não estamos fazendo nada, né? Assim, eu tenho um problema, tá acontecendo isso, você não tá fazendo nada, você não tá vendo. E às vezes a gente já tá até tomando uma providência, né? Mas da nossa forma. Então isso eu não gosto, do tipo de abordagem, né? Você não tá vendo isso, você não tá fazendo nada em relação a isso. E a escola, ela é um local que a gente tem que estar sempre pisando em ovos, né? Uma expressão que eu vou usar. Tem que ter muito cuidado. Como que a gente vai intervir, como que a gente vai abordar. A gente tem que ter muito cuidado sempre em ouvir todos os lados. E muitas vezes o fato da gente querer ouvir todos os lados, as pessoas interpretam que a gente está dando razão a todos os lados. E não é isso, mas a gente tem que ouvir. Se a Maria chega para mim com um problema, falando do João e do Antônio, eu tenho que escutar o João e o Antônio, porque a Maria está me trazendo a percepção dela. Às vezes, o João e o Antônio vai me apresentar a situação de outra forma. Então, assim, essas abordagens, a maneira que ela chega, né, às vezes me incomoda um pouco. Isso para mim é uma dificuldade que eu tenho, porque a gente sofre, né, a gente acaba ficando mal com abordagens desse tipo. Vocês me conhecem aqui. Quando eu tenho que abordar vocês, mesmo de forma disciplinar, eu posso estar com raiva daquela situação, estressado, porque são sentimentos que estão a gente sempre. Mas eu sempre abordo vocês com educação, né, com respeito. Então, a gente quer a mesma coisa em troca, entendeu? Então é uma dificuldade que eu tenho. Você falou muito de ouvir no seu discurso anterior. E muitas vezes, por exemplo, nós jovens, nós não vemos muito das pessoas nos ouvirem muito. Ano passado, no Parlamento Jovem, um programa que dá a voz, eu digo, política para menores de idade, no Parlamento Jovem, ano passado foi tratado, em alguns anos anteriores também, sobre saúde mental. Sabemos que na escola atualmente existe um programa que fornece ajuda psicológica. Como é que funciona esse programa? Como os alunos estão sendo ajudados por ele? Então, o ano passado, dentro da minha disciplina de práticas comunicativas e criativas, isso foi muito abordado, né? Muito pedido. Mas, enquanto professora, eu não pude fazer muita coisa. Aí, quando veio a oportunidade da vice-direção, eu quis, juntamente com a Sabrina, propor isso como uma promessa de campanha. E aí, inclusive hoje, é o primeiro dia do grupo. Esse grupo é um grupo de escuta, em que uma psicóloga e uma assistente social vai se reunir com um grupo de alunos da escola. E aí eu preciso dizer que foi uma parceria, né, da Escola Estadual Francisco Manuel com o Centro de Referência em Assistência Social, CRAS de Descoberto. As reuniões vão ser lá na sede do CRAS. Então elas vão se reunir com essas pessoas para falar sobre temas que às vezes impede esses alunos de continuar, vamos dizer assim, né? Então eu acho que vai ser uma abordagem bem de prevenção mesmo, né? Posso dizer, o suicídio, a automutilação, conceitos também de como lidar com a ansiedade, síndrome do pânico. Então não vai ser um encontro individual, né, do aluno com a psicóloga. Vai ser um grupo e elas vão abordar esses temas que estão sempre ali atrapalhando o aluno de continuar. Eu vejo assim, duas coisas. Vocês são meninos de grandes responsabilidades, até maiores que vocês, mas também às vezes são meninos que têm tudo, não estou falando de material não, tá gente? Estou falando de tudo ali e ao mesmo tempo não consegue aproveitar, né? Porque não consegue lidar com o próprio sentimento, com a própria confusão que é ser um adolescente, né? Porque eu já passei por essa fase, eu sei como é. Então esse grupo é isso. Então, quem pode fazer? A princípio, o grupo foi ofertado para o ensino médio e aí a gente disponibilizou um questionário, uma avaliação, né? Vamos dizer assim, para saber quem são as pessoas que mais precisavam. E aí nós conseguimos contemplar todos que responderam. Nem todo mundo vai participar do grupo, eu acredito que pelo horário que vai ser, né? Porque isso aí também depende lá do CRAS. Algumas pessoas eu sei que trabalham no horário e não conseguem liberação.
Mas a gente vai começar aí com um grupo pequeno, objetivando aumentar ele com o passar do tempo. E aí o que eu tenho para dizer é isso, porque ele começa hoje. Depois de um tempo, se ele já estiver funcionando, nós vamos saber quais são qual é o resultado dele. Mas ele está ativo a partir de hoje. Ainda falando sobre saúde mental e coisas relacionadas do tipo, eu gostaria de fazer uma conexão com o esporte. Eu gostaria que você comentasse sobre a seguinte frase: saúde mental e esporte estão intimamente ligados. Sim, e aí não só a saúde mental, a educação também. Mas eu vou começar respondendo pela saúde mental. Vamos pensar assim. Nós precisamos de colocar o nosso corpo em movimento, tá? Seja estudando, nós estamos colocando ali a parte mais mental ali em ação, né? O pensamento. Seja praticando um exercício físico, aí entra o esporte que você me perguntou. Ou seja, a gente se relacionando com o outro, numa festa, dançando, ou num grupo de dança, ou um grupo de escuta, a gente está colocando o nosso corpo em movimento. E muitas vezes as pessoas só colocam o pensar em movimento. E aí, chega uma hora que buga, vamos dizer assim, um termo bem usado aí hoje. Por quê? Porque o resto do corpo não está conseguindo acompanhar. Só a mente está sendo ativada. Imagina isso. Nós somos um complexo de músculo, esqueleto, né, que é o osso, os órgãos. E se a gente ficar estimulando só uma parte do nosso corpo e a outra, ela não vai acompanhar. Aí vem o cansaço físico, o cansaço mental. Você não aguenta continuar ali, né, na sua atividade mental, continuar produzindo. E aí então vem a relação do esporte com a saúde mental. Você tem que também promover o movimento físico, corporal, não só o mental, para que a saúde mental continue em perfeito estado. Vamos dizer assim, entendeu? É interligado. E aí tem a questão dos hormônios também, né? A atividade física libera muitos hormônios. O hormônio do prazer, o hormônio que ativa também a sensação de dever cumprido, né? De satisfação, o hormônio da satisfação. O hormônio também que te dá mais energia, até para você poder sentar e estudar, né? Então tem a questão fisiológica também, que vai influenciar na questão mental. No fim das contas, porque está tudo interligado. Sayonara, o que você já viu de positivo desse mandato de vice-diretora até o momento? De positivo... tem muita coisa boa, gente. Mas o principal é ajudar a promover projetos como esse, né? Como a Rádio Atena, o GENG, a participação no GENG, o projeto Escola Anti-Preconceito, que aconteceu no início do ano, o projeto que ainda está por vir, Jogos Interclasse. Ele é um projeto antigo, mas, né, continuar promovendo ele, retornar com outros, como a Feira de Ciências, um show de talentos. Então eu acho que o positivo é isso, né? Eu adoro assim coordenar, organizar eventos, eu gosto. Então uma parte positiva é essa. E a outra também é a relação com todos, né? Principalmente com os alunos. De poder, como eu disse, estar no meio de jovens. Isso também é uma coisa muito positiva. Deixa eu pensar se tem mais alguma. Não, eu acho que é mais isso mesmo. Ajudar a promover e estar entre jovens. Isso é muito positivo. Sayonara, qual mensagem você deixa para nós hoje, para os ouvintes, no sentido da educação? Gente, a educação é o meio. A educação é o caminho. E a educação é o sucesso. E essa palavra educação, ela pode ser vista e também experimentada de várias formas, né? Vamos falar primeiro da educação do ser, de você ser educado.
de você não esquecer aquelas palavrinhas mágicas lá, né, trabalhadas no pré-escolar. Bom dia, boa tarde, com licença, como vai? Isso é se importar com o outro. Você pode também vivenciar a educação do corpo através de uma alimentação saudável. Eu não posso deixar de falar disso. E da atividade física. Vocês hoje são os idosos de amanhã. Vocês não, nós, né? Porque eu ainda não sou idosa. Nós somos os idosos de amanhã. E nós não podemos tirar o direito desses idosos de viver bem, né? Então a gente tem que se preocupar, sim, com a atividade física, com a alimentação saudável. Hoje a gente não sente nada, mas daqui a uns anos a gente vai sentir. Então eu falei da gente ser educado, falei da gente educar o corpo e quero dizer também da educação aí já do conhecimento. A gente nunca deve parar de estudar. Para ser vice-diretora, eu tenho que estudar todo dia. Né? Então, assim, a gente nunca para de estudar. Então, hoje, vocês, estudantes, têm que já pensar em você daqui a 4 anos, em um curso técnico, em uma universidade, ou no mercado de trabalho, se for já uma coisa imediata que você necessita, precisa, né? Mas que em qualquer ambiente que você escolher estar, você precisa continuar estudando. Não existe a possibilidade de parar. Mas aí você vai descobrir também que esse estudar é um pouco mais interessante, porque é você com você mesmo. É você buscando. Não é ninguém te orientando a fazer, como é hoje, né? Você chega na sala, o professor passa uma orientação. Quando você estiver lá no mercado de trabalho, na universidade, é você correndo atrás do seu sucesso. Então fica um pouquinho mais interessante, mais difícil, mas mais interessante também. Então a gente não esquecer dos sentidos da palavra educação. Tá bom?